Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da RIT. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que as famílias brasileiras estão com dificuldade para fechar as contas no azul. O endividamento chegou a 68% em maio, um novo recorde. De acordo com a pesquisa que apura o endividamento e inadimplência do consumidor, os brasileiros estão cada vez mais endividados. Em maio deste ano, 68% das famílias não conseguiram pagar as contas. Esse é o maior percentual já registrado desde 2010, ano em que o levantamento começou a ser realizado. Isso representa pouco mais de 11 milhões de famílias com algum tipo de dívida, dentre cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, crédito pessoal, as modalidades de financiamento também. E tem muita gente que não está conseguindo honrar os compromissos. Nem mesmo quem ganha mais de 10 salários mínimos escapa dessa estatística. 64% das famílias que integram esse grupo também estão com as contas atrasadas. A prioridade é em casa, tem que manter alimento, higiene pessoal. Hoje as contas acabam que não dá para deixar como sem ser prioridade, tem que ser prioridade, senão você fica sem energia, fica sem gás encanado, é difícil. Para manter tudo num padrão que o brasileiro costuma ter, não tem uma sobra, mas dá para se manter, dessa vez está bem diferente, está bem abaixo. Estou dependendo do auxílio emergencial do governo, né? Está endividado? Sim, as contas atrasadas, né? Porque eu estou dependendo do auxílio, né? Então, é só o que eu tenho no momento, né? Eu não tenho uma fonte de renda, né? Só essa mesmo. E a principal dívida dos brasileiros é com um velho conhecido nosso, o cartão de crédito. Mais de 80% das famílias estão endividadas por causa do cartão. Segundo especialistas, isso acontece porque as pessoas já não estão usando o cartão de crédito só para quando surge uma emergência, mas para compras básicas. E vale lembrar que essa é uma das modalidades com a maior taxa de juros. O que aconteceu mais recentemente na pandemia foi que as pessoas, principalmente esse ano, principalmente do finalzinho, de dezembro de 2020 para cá, o dinheiro das pessoas está acabando antes do mês, antes do final do mês. Então, as pessoas estão precisando recorrer mais ao cartão de crédito para comprar itens do dia a dia, como alimentos e medicamentos, que são aqueles produtos considerados essenciais. Então, as pessoas precisaram recorrer ao cartão de crédito, o dinheiro acabou antes do mês acabar, e as pessoas estão precisando usar mais o cartão de crédito para fazer frente aí a essas despesas, a esse consumo, na verdade, essa necessidade de consumo antes do fim do mês. E o uso do cartão, segundo a pesquisa, aumentou entre as famílias de menor renda. Uso sim, o cartão de crédito eu uso, mas dou uma regulada, né? Porque senão a gente acaba se endividando mesmo. Faço compra de mercado também, né? Faço no cartão de crédito, né? Porque às vezes só o VR que a gente recebe das empresas não dá. Aí a gente tem que usar o cartão de crédito mesmo. Praticamente eu uso o cartão de crédito para tudo, né? Faz as compras do mês, também usa para emergência, combustível. E aí somente no período que nós recebe o salário, vai lá, quita o cartão e volta a usar de novo. Não tem como fugir do cartão? Não tem. Infelizmente, para o brasileiro hoje, é muito difícil. Segundo a economista responsável pela pesquisa, mesmo com o endividamento recorde, a inadimplência, situação caracterizada pelo não pagamento da dívida, se manteve estável. A maioria das pessoas esperavam que a inadimplência fosse aumentar muito durante a pandemia em função da perda do emprego, em função do fechamento dos estabelecimentos não essenciais, mas não foi o que aconteceu. E isso é algo favorável diante de um contexto em que a gente tem muitas pessoas e muitas famílias endividadas hoje no Brasil. Considerado item de primeira necessidade no início da pandemia, o álcool em gel já não tem sido mais tão procurado pela população. Uma pesquisa realizada por um aplicativo de farmácias mostra que a venda do produto caiu quase 60% neste ano.
As prateleiras estão repletas do produto. São diversas marcas e preços variados. A oferta é grande, mas a procura já não é mais a mesma. O álcool em gel, que chegou a ficar em falta nessa farmácia de São Paulo, agora está sobrando. Hoje em dia a procura é muito mais para manutenção do que propriamente para estoque, como era um ano atrás, quando iniciou a pandemia, né? Nós chegamos ao ponto de não ter o produto, de acabar, zerar, justamente porque as pessoas compravam com muita velocidade, em quantidade, né? Isso acabou deixando a gente ao ponto de zerar o álcool, né? A procura por álcool em gel caiu em todo o país em 2021, como mostra uma pesquisa realizada por um aplicativo de farmácias. Em março, o volume de vendas do produto caiu quase pela metade no Brasil. Em abril, a queda foi ainda maior, quase 60%. E os estados do Sudeste são os que apresentam o maior desinteresse. A diminuição na procura chega a 64,3%. Eu utilizo mais quando estou fora de casa, no transporte público, né? E em casa a gente teve o hábito mais de lavar as mãos, o que a gente não tinha antes, né? Realmente eu dei uma diminuída, porque no começo a gente, sei lá, aquela coisa, né? Passa álcool. Acho que a gente acabou dando uma relaxada assim. Está mais racional, a gente lava mais a mão, porque também o álcool gel resseca muito a mão. Então a gente está usando bem menos e assim tendo mais cuidado, né? Mas bem menos, porque antes era um desespero total, né? Era toda hora álcool gel, respirou, já passava álcool gel. Hoje não é mais consciente. Situação bem diferente do ano passado, quando a procura por álcool em gel chegou a causar tumultos. E até confusão. Esse outro vídeo mostra a ira de alguns consumidores contra um casal que tentava comprar 40 engradados do produto. Alguns golpistas tentaram até falsificar o álcool em gel para conseguir lucro e foram flagrados. Vocês têm licença na Anvisa para fazer isso aí? Certo. Enchendo um frasquinho de álcool gel, a autorização da Anvisa tá certo, o alvará tá certo. É isso aí, ó, que as pessoas costumam comprar dentro dos trens. Essa queda na procura pelo produto coincide com o aumento da vacinação. Segundo especialistas, a imunização causou euforia em muita gente e uma falsa sensação de segurança. Mas eles fazem um alerta. É preciso que esse cuidado com a higienização seja cada vez mais assimilado ao dia a dia das pessoas e continue pelo resto da vida. Nós precisamos ter em torno de 70% da população vacinada, né? A vacina, ela evita a doença grave, mas ela não evita a transmissão da doença. Precisa manter as mesmas medidas para esse percentual da população que ainda não foi vacinado continuar se protegendo, né? Então, enquanto a gente não tiver esses 70% da população vacinada, as medidas ainda são necessárias e não se deve relaxar. O exemplo vem da dona Dorinda. Aos 84 anos, ela já tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19, mas diz que não abre mão do álcool em gel, pela segurança dela e das outras pessoas. É importante, sim, porque nós não podemos pensar só em nós, nós temos de pensar uns nos outros, porque somos filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros, então não podemos pensar só em nós, temos de pensar em todos nós. O ensino remoto tem feito muitos pais recorrerem às aulas complementares para auxiliar os filhos no desenvolvimento escolar. Os reflexos da pandemia também puderam ser sentidos no processo de alfabetização e letramento de nossas crianças. Muitos pais, diante dos desafios impostos e da dificuldade em conseguirem estar presentes devido a fatores como o trabalho, têm buscado investir em bancas de estudos para os filhos. É o caso da Caroline, mãe da Betina. Eu estava tendo muita dificuldade em casa com as aulas online. E a partir do momento que eu coloquei ela na aula complementar, eu senti uma grande evolução na aprendizagem dela e acredito que outros pais que têm a possibilidade de estarem colocando nessas aulas complementares é extremamente importante, extremamente válido e principalmente
a relação de professor com aluno, que eles não estão tendo diretamente por conta das aulas online, ela está tendo nessas aulas complementares. Então, para mim, está sendo muito válido. Esta professora que oferece o serviço de banca reforça a importância da alfabetização para a sociedade. Segundo ela, é por meio deste processo que a criança obtém uma educação construtiva para o seu desenvolvimento, conseguindo ler, escrever e compreender. Ela ainda faz uma avaliação do atual cenário. Eu tenho recebido bastante crianças com muita dificuldade nessa questão da leitura e da escrita. Eu avalio assim um cenário hoje muito delicado e preocupante. Como que essas crianças vão se apresentar futuramente com essa questão de ler e escrever, de entender? A escola, ela tem assim um papel fundamental na vida deles. Tá? Eles estão tendo aula, estão pegando atividade, mas não é a mesma coisa que se estivesse dentro de um ambiente escolar. De acordo com Ângela, há preocupação com o futuro destas crianças. O que eu percebo aqui quando essas crianças vêm para mim, uma defasagem de aprendizagem. Crianças que já eram para estar lendo e escrevendo, tá? Ainda não estão. Valdineia tem se esforçado para acompanhar o filho de 8 anos no processo de aprendizado. Eu tenho usado meu horário de almoço, né, para estar fazendo esse trabalho com ele, né? Até porque ele estuda em escola pública e o ensino da escola pública presencial já é fraco, imagine a distância, né? Porque a gente só entrega aquelas atividadezinhas e se ficar só naquilo, eles nunca vão conseguir aprender. Ela fala que busca outras alternativas para complementar o ensino. Busco na internet vídeos, né, com alguns assuntos justamente relacionados ao que vem da escola, né? E também faço um pouquinho do que eu sei, né? Porque como eu fiz pedagogia, eu tenho assim uma certa habilidade, né? O Ministério da Justiça e Segurança Pública está fazendo uma pesquisa para planejar novas políticas públicas para o setor no país. O objetivo é ouvir quase 500 mil profissionais da área para melhorar a qualidade de vida de quem trabalha para garantir a segurança da população. O policial militar Josué Rosendo levou um tiro nas costas numa tentativa de assalto. Ele estava em um trabalho secundário, chamado de bico pelos policiais. É um serviço comum entre a categoria para complementar a renda salarial. A bala atingiu a coluna do agente, que ficou paraplégico. Nesse dia, eu cheguei lá no serviço, né? Era uma farmácia, né? E aí, o horário de fechar mais ou menos umas 20 horas... chegaram 2 meliantes, né? E me viram, provavelmente já me identificaram como segurança da farmácia e com informações que provavelmente eles tinham de que eu era policial militar, já chegaram me alvejando pelas costas. Não tive condições nenhuma de me defender, ou então de revidar, ou então de alguma posição ali que pudesse não ser atingido, né? E assim que fui baleado, já caí, percebi assim que já não tinha mais o movimento das pernas. E o evento foi assim, foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Eles chegaram praticamente nem para assaltar, porque não levaram nada, vieram para me executar mesmo por conta da função, né? Uma profissão que envolve muitos riscos. Cada ocorrência oferece um perigo para quem trabalha para garantir a segurança da população. A gente sai de casa na certeza que você pode sair, mas como que você vai voltar, você não sabe. Você sabe que você pode voltar inteiro ou você pode nem voltar. Porque todo dia é uma luta, né, decorrente. Eu estava falando agora há pouco. Você trabalha sabendo que vai ter ocorrência, essa ocorrência nunca é igual a outra, e quando você chega na ocorrência, ela vai desenrolando no sentido que ela não para por ali. Quando você pensa que está tudo bem, pode acontecer coisas maiores, né? Então, todo dia é perigo. Uma pesquisa que está sendo realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública quer ouvir a categoria e avaliar a qualidade de vida desses profissionais no país. A intenção, segundo a pasta, é planejar políticas públicas que atendam integrantes do Sistema Único de Segurança Pública. Devem participar do estudo o Departamento Penitenciário Nacional, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal,
além de policiais militares, bombeiros e policiais civis, técnicos científicos e penais de todo o país. Quase 500 mil profissionais devem participar da pesquisa. Segundo o Ministério da Justiça, os dados coletados vão contribuir nas ações do Programa Nacional de Qualidade de Vida para profissionais de segurança pública e defesa social, reduzindo os riscos de morte e também ajudar na prevenção da saúde durante o exercício das funções. Os profissionais responderão à pesquisa por e-mail, de forma segura, sigilosa e individual. O secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Paim, convidou os agentes a participarem da iniciativa. A Pesquisa Nacional sobre a Valorização do Profissional de Segurança Pública é uma demanda dos representantes institucionais do Provida. Seu objetivo, além de obter dados e fazer diagnósticos, deseja apresentar intervenções e indicadores visando construção de uma política de valorização mais efetiva. Participe, é muito importante a sua opinião. De acordo com o Ministério da Justiça, é necessário conhecer as características e necessidades dos profissionais, que muitas vezes colocam a própria vida em risco para proteger a população. Tem que ter isso aí para entender o que o policial militar passa. Poxa, ele trabalha 12 horas na delegada ou na DGEM e depois trabalha 12 horas na polícia. E onde que ele vai ter o tempo dele cuidar do filho dele? Como é que ele vai ter o tempo de cuidar da família dele? Entendeu? Então ele trabalha mais 12 horas porque ele não tem um salário equivalente ao que ele merece, né? Se ele tivesse um salário bom, ele não precisaria fazer bico. E quando ele tem o bico, ele não tem o que é de melhor, é o tempo para a família. Então tem que ter alguém que entenda a vida de uma pessoa que por dentro daquela farda é um ser humano, é um pai de família, é uma mãe de família. Você vai conhecer agora o trabalho dos profissionais da APAI de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Reconhecido nacionalmente, a confecção de órteses e próteses ajuda a melhorar a qualidade de vida de pacientes de todo o estado. A imagem do pequeno Tiago, de 7 anos, correndo com a prótese novinha na APAI em Campo Grande nesta semana, emocionou muita gente. Eita, Tiago, hein? Chegou a apoiar, rapaz, derrapou aí, ó. Natural de Ladário, nasceu com má formação congênita. A perna esquerda é menor. Aos 3 anos, colocou a primeira prótese. E desde os 4, a família tenta fazer uma nova, porque a antiga já estava machucando. Machucando e pequeno. E o pé já estava desfarelando. Tiago só é tímido com as pessoas que ele não conhece muito bem. Adora brincar, como qualquer criança. E o esporte favorito é o jiu-jitsu. Mas ultimamente estava triste, sem querer sair de casa. Como que vou andar, ele falava, né? Aí ele ficava em casa. Aí quando conseguiu a prótese, quando chegou, ficou alegre, ficou diferente. A gente notou a diferença dele, né? Depois de 3 anos de muita luta, agora ele só quer aproveitar e correr muito. A prótese foi feita no laboratório da APAI, aqui na capital. No caso da prótese externa, que são as nossas próteses, as próteses vêm para substituir um membro que foi amputado. Até pessoas que têm uma diferença de 1,5, 2 centímetros, com o passar dos anos, a gente começa a sentir dores de coluna e quadril. Então, essa é a importância, a prevenção de outros acometimentos. A APAI Campo Grande atende a capital e o interior do estado. De janeiro a abril deste ano, foram entregues 484 cadeiras de rodas, 82 motorizadas, 407 órteses e 86 próteses. No caso das próteses, elas podem ser personalizadas conforme o pedido do paciente. O Tiago chegou para nós esse ano, veio para uma avaliação e aí o nosso protético teve muita empatia com ele, colocou o Mickey lá na hora da formação do encaixe na resina e assim que ele viu, ele se apaixonou, né? Colocou a prótese e já saiu correndo. Foi muito gratificante para todos nós.
E você vai ver ainda nesta edição, Anvisa faz alerta para o uso do paracetamol após a imunização contra a Covid-19. E ainda, o hábito e a tradição de tomar chimarrão teve que ser readaptado com a pandemia. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! Algumas pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19 tiveram dor de cabeça e febre. E para aliviar os sintomas, tomaram medicamentos que têm como princípio ativo o paracetamol. Mas a Anvisa fez um alerta para o uso desses remédios após a imunização. Bastante popular no Brasil, o paracetamol é um medicamento com ação analgésica e antitérmica, que dispensa a prescrição de receitas. Por conta dessa facilidade de acesso, muita gente utiliza o remédio para controlar a febre e aliviar muitos tipos de dor, em especial dor de cabeça. A Michele é uma que recorre ao uso com frequência. O paracetamol eu uso geralmente quando eu tenho dor de cabeça. É uma medicação que eu costumo tomar quando eu estou com dor de cabeça. Você sempre tem dor de cabeça? Sempre toma paracetamol? A maioria das vezes, sim. Geralmente, quando eu já deixo até na mochila. Eu tô com dor de cabeça, já pego o paracetamol para tomar. Mas o uso indiscriminado, ao invés de fazer bem, pode ser prejudicial à saúde. Inclusive, após a imunização contra a Covid-19. Muitas pessoas que foram vacinadas relataram reações desagradáveis. Os sintomas mais comuns são febre, cansaço, dores de cabeça e no corpo. Recentemente, a Anvisa recomendou que o uso do paracetamol seja feito com cautela, principalmente se for para aliviar dores e febre após a vacinação contra a Covid-19. O uso indiscriminado pode levar a eventos adversos graves, incluindo hepatite medicamentosa e até a morte. A Michele desconhecia essa recomendação da Anvisa sobre o uso da substância após a vacina. Depois de imunizada e com reações adversas, ela fez o uso do medicamento. A Fernanda também foi vacinada e sofreu com os efeitos colaterais do imunizante. Ela usou paracetamol, mas com cautela. Eu tive dor no local de aplicação, dor no braço, isso no mesmo dia. E no outro dia, com menos de 24 horas, eu tive sintomas de gripe e uma pequena febre. E aí, com esses sintomas, você decidiu tomar esse medicamento. Exato. Aí eu fiz uso desse medicamento. E sabia dessa recomendação da Anvisa para ter cautela com o uso do paracetamol? Sim, eu sabia sim, mas é um medicamento que eu costumo utilizar, para outras reações de outras vacinas. Então, ele já é um hábito meu de utilizar quando necessário. Mas você usa sempre com muito cuidado. Exato, com muita atenção. O que preocupa os especialistas é o uso excessivo de medicamentos à base de paracetamol para diminuir esses efeitos. As vacinas, a despeito de tudo que está se falando na internet, elas são bastante seguras. E as reações adversas que tem são aquelas que a gente observa também com outras vacinas. Então, dor no local da aplicação, às vezes um pouco de dor de cabeça. Esses sintomas eles podem ser resolvidos com outros antitérmicos. Pode ser utilizado, por exemplo, a dipirona. Então, não é indicado o uso do paracetamol após a aplicação da vacina? Então, a princípio, depois dessa recomendação da Anvisa, a gente tem evitado. Os especialistas consideram abusivo o uso prolongado do medicamento e alertam que o paracetamol pode causar intoxicação e danos ao fígado. O problema é que quando são utilizadas doses mais altas do que essa recomendada e alguns perfis de pessoas que têm maior risco de desenvolver hepatite pelo paracetamol. A gente sabe que nos Estados Unidos e na Europa, o paracetamol ele é responsável por quase 50% dos casos de insuficiência hepática e até por 20% dos transplantes realizados. Mas aqui no Brasil e na América Latina, ele não é um agente importante, não é uma causa importante de hepatites graves, mas até
40% dos pacientes que usam essa dose, mesmo terapêutica de 4 gramas, por um tempo mais prolongado, eles podem apresentar elevações das enzimas do fígado, eles não sentem nada e, habitualmente, isso se resolve com a suspensão da medicação. A Anvisa recomenda cautela ao usar o medicamento, sempre observando a quantidade máxima diária e o intervalo entre as doses, de acordo com as orientações contidas na bula para cada faixa etária. Durante o lockdown em Dourados, Mato Grosso do Sul, mais de 1.000 famílias em situação de vulnerabilidade receberam pães doados por empresários e entidades do município. A ação foi realizada em diversos bairros da cidade. Olha só. Do preparo inicial da massa até sair quentinho do forno. Por ser um produto de fácil produção, o pão francês foi escolhido para alimentar diversas pessoas de Dourados que passam por dificuldades durante este período crítico de pandemia. A ideia da doação partiu ainda no início do lockdown, deste empresário do ramo de panificação, que atua no mercado há mais de 40 anos. Ele percebeu a necessidade das pessoas que pediam alimento na padaria e não pensou 2 vezes em tentar ajudar. Esse ano, nesse lockdown, a gente notou uma presença maior de pessoas nas padarias solicitando sobra de pães velhos ou pão dormido, que a gente fala muito aí, né? Eu e meu irmão, o Eduardo da padaria, e também é do ramo de panificação, mais o Beto da Pão e Cia, se juntamos e fizemos uma doação inicial de 2.500 pães. É um programa que atingiu o ponto crítico durante quase 10 dias e o custo disso não chegou a R$25 mil. É um programa que chegou lá com alimento. Então, nós vamos falar aí de programas milionários, de levar a cesta, não sei o quê, mas eu não sei, eu acho que esse programa foi um programa barato. Basta querer. Basta querer. E a ajuda veio e um projeto que começou pequeno, cresceu. Com o apoio do Rotary, a ação solidária ganhou forma. 17 grupos entre entidades e empresários colaboraram para garantir o alimento dos que mais precisavam. Em face desse lockdown que nós atravessamos nesse período de 15 dias, nós sentimos a necessidade de realmente atender essas famílias com urgência, né? Existem já alguns empresários com a intenção de continuar com o projeto da doação de pães, mas também com cesta básica, né? Num formato diferenciado aí que nós estamos pensando, não simplesmente entregar a cesta básica, aquilo a cada 15 dias ou a cada 30 dias, mas fazer um trabalho diferenciado. O ideal é chegar aonde realmente necessita. Em 2 semanas de lockdown, pelo menos 50 mil pães foram doados para mais de 1.200 famílias que estão em situação de vulnerabilidade nos mais diversos bairros de Dourados. Para este empresário que participou do projeto, é de fundamental importância que as pessoas se unam em momentos de dificuldade, acalentar os que mais precisam. Então, acho que é de significativa importância um projeto como esse, que atinge mais de 1.500 famílias, entregando mais de 50 mil pães aí para essas pessoas necessitadas nesse momento. E esse projeto, ele ajuda sobremaneira, né, na sustento dessas famílias, principalmente pessoas que têm crianças, né, vulneráveis aí. Então, acho que é um momento de solidariedade, de caridade, que as empresas e um projeto como esse é de muita significância para a sociedade e para o município. Nós sabemos que a pandemia mudou muita coisa na nossa rotina e o hábito de tomar o chimarrão, principalmente com a chegada do inverno, teve que ser readaptado. Ele é a preferência de muita gente. Vai muito além de gosto. A questão é tradição. Tem gente que não passa um dia sequer sem tomar essa bebida. Outros esperam o inverno chegar para poder apreciar. Rosane Pederiva é gaúcha tradicionalista e o chimarrão faz parte do dia a dia. Eu tomo desde criança, desde os meus primeiros anos. A gente já tomava, lógico, mais frio no final, depois que o pai e a mãe tomavam. Aí a gente se adonava da cuia, como eles diziam. E por estarmos em época de pandemia, a roda de chimarrão está um pouco diferente. Cada família utiliza a sua cuia, mantém o distanciamento social, mas a boa prosa continua. A gauchada sentiu bastante, porque já é da nossa tradição, sentar, fazer a roda de chimarrão, todos compartilhando da mesma cuia. A gente tem até o ritual de como esse chimarrão é tomado, de como é passado de mão em mão.
com a mão direita, tal. Então afetou diretamente esse costume nosso. Cuidado que o professor Sérgio também tem para poder manter o costume de matear todas as manhãs. Mesmo desde antes, assim, eu já sou meio cabreiro com isso, como você diz, né? Eu não gosto de tomar mate com quem eu não conheço, assim. Chegou em casa, não toma mate, não sou muito assim, né? Porque é uma coisa assim meio íntima, né? Então, assim, mas é só em casa, só com a família mesmo, né? Que a gente tá tomando, com quem a gente tá convivendo. Até com a minha mãe, que eu tomo bastante mate de manhã cedo, assim, vou na casa dela tomar antes de ir pro serviço, às vezes eu corro lá. E aí, uma cuia para cada um. Com essa coisa aí, com essa doença agora, não teve jeito. E todo esse cuidado não deve ser apenas para o chimarrão. O mesmo vale para o tereré. 2 bebidas que têm em comum a tradição e, claro, a erva mate. Essa aqui é a cuia de tereré. Ela é feita de chifre, a bomba é feita de alpaca. Essa é a cuia gaúcha, feita de porungo, que é seco, retirado as sementes e usado para fazer o chimarrão. A bomba é de prata, com o bocal revestido de ouro. E você sabe como preparar essa bebida? Aprenda agora 2 formas para você fazer em casa. Ele é muito fácil de fazer, você coloca a erva, um pouquinho de erva no fundo, coloca a água. Quando a chaleira está chiando, a gente desliga. Aí colocamos a erva. Vamos afastando até achar a água. Esse processo é bem interessante, porque ele não deixa entrar ar dentro da bomba e não entope o mate. Com dívidas ou não, tem gente que não perde tempo e faz as coisas sem precisar de ajuda. É o movimento Faça Você Mesmo. Seja pela falta de tempo ou excesso de trabalho, muitas pessoas pagavam por algum produto ou atividades, como fazer pequenas reformas em casa, artesanato, cozinhar, entre outras coisas. Com a pandemia, isso mudou. Muitos acabaram descobrindo talentos e aprenderam a se virar colocando a mão na massa. Olha só. Muitas pessoas conheceram seu potencial criativo com a pandemia. Em casa e com tempo de sobra, muita gente adotou o denominado Do It Yourself, expressão em inglês que significa faça você mesmo. O termo está tão em alta que esse assunto apresentou um crescimento de 25 pontos na popularidade de buscas feitas no Google no ano passado. O movimento Faça Você Mesmo tem várias aplicações na culinária, nas artes, na confecção de roupas, pintura de parede, de objetos e por aí vai. Tudo depende da vontade e da criatividade. Por conta do confinamento imposto pela Covid-19, muitos passaram a realizar por conta própria uma série de atividades que vão desde reformas e mudanças na decoração do lar, produção de objetos de artesanato e utilidades domésticas, customização e produção de peças de roupa e até incursões culinárias. É o caso da Bárbara, que durante a pandemia aprendeu a fazer tricô, uma antiga paixão que ela finalmente conseguiu colocar em prática. E a Bárbara já confeccionou várias peças. Foi uma coisa assim que no começo eu fiquei só curiosa mesmo, mas aí eu comecei a querer fazer mais e me interessei mais, comecei a querer criar peças novas e aí é um caminho sem volta, né? É o que a gente diz que o feito à mão, né? O handmade como um todo, assim, é um caminho sem volta. Eu posso falar mais de tricô porque é o que eu me interesso mais, mas eu sei que outras manualidades também são bem cativantes. E você já fez várias peças? Sim, já fiz bastante coisa nesse período. Na realidade, eu queria ter feito mais, porque eu acabo tendo um tempo limitado para tricotar, já que eu tenho outras ocupações também, mas acabei tricotando bastante, sim. Eu tenho 3 criações minhas, que eu criei realmente a receita, né, a peça em si, que é esse gorrinho aqui, que é o gorro Samira, chamo ele de gorro Samira. Tem também
Essa gola é uma gola bem simples, bem básica, assim, boa para iniciantes no tricô. E tenho também esse cachecol, que é o cachecol Michael, que é uma criação minha também. Ele tem uns pontinhos um pouco diferentes, porque ele é feito com duas agulhas de tamanhos diferentes, então tem um efeito bem legal. Já a Franciele aproveitou o Faça Você Mesmo para empreender. Ela, que já cozinhava para a família, apostou na confeitaria e tem complementado a renda fazendo doces. Sempre gostei bastante. Acho que a questão da gastronomia, a confeitaria, para mim sempre foi muito, sempre teve muito presente na minha vida. E como eu havia saído da empresa, eu falei, acho que é o momento agora de investir e colocar o sonho em prática. Então, nesse momento agora de pandemia, com as famílias isoladas, foi um dos produtos que me salvaram, de fato, que é um mini bolo que serve 6 pessoas, kits de festa para as pessoas continuam comemorando. E foi uma coisa que ajudou muito no meu faturamento, a manter as vendas e até conquistar novos clientes. Seja por hobby ou até para ter um ganho extra, o movimento do Faça Você Mesmo é uma das tendências que especialistas acreditam que foram aceleradas pela Covid-19 e que devem permanecer após a pandemia. O ser humano ainda, mesmo com tanta tecnologia e robotização nos processos, ele continua ainda explorando essa capacidade de fazer por si mesmo, né? E aquilo que nós fazemos, ele tem um valor maior. O ser humano acaba criando uma ligação com aquilo que ele constrói. E a tendência hoje é que as pessoas aprendam não só a fazer por si mesmo, não somente o faça você mesmo, mas a nossa sociedade tende ao façamos juntos, né? As pessoas aprenderem a trabalhar e a fazer, construir coisas em conjunto com outras pessoas. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia. Tchau!